O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma. Tu mentiste-me, Inês. Mentiste-me desde o dia em que nos conhecemos. A voz de Mariana tremia, não de raiva, mas de uma dor que se enraizava nas profundezas do peito, como as raízes de uma oliveira centenária cravadas na terra seca de Alentejo. A chuva fina de outono em Lisboa caía sobre elas, transformando o empedrado irregular em um espelho quebrado de luzes de lanternas antigas. Inês, com os olhos castanhos como o vinho do Douro, ficou paralisada contra a parede coberta de azulejos desbotados, representando cenas de amores antigos e traições esquecidas. O ar cheirava a sardinha grelhada misturada com o sal do Tejo, e ao longe, um acordeão solitário tocava uma melodia melancólica, como se a própria cidade soubesse o que estava por vir. Mariana, a pintora de mãos calejadas pelo óleo e pela tela, deu um passo à frente, o casaco de lã vermelha encharcado colando-se ao corpo esguio. Eu vi as cartas, Inês. As de João. Ele não é só um amigo, é ele quem te faz sorrir quando eu não estou. As palavras saíram como facas, afiadas pelo ciúme que Inês nunca imaginara possível entre elas, duas amigas que cresceram juntas nas ruas sinuosas de Lisboa, partilhando segredos sob o sol escaldante do verão e o vento cortante do inverno atlântico. Inês sentiu o mundo girar, como se o chão de calcário se dissolvesse sob os pés. Elas eram mais que amigas, ou pelo menos, assim pensara nos últimos meses, desde aquela noite no Bairro Alto, quando o vinho tinto as levara a confessar o inconfessável sob as estrelas. Mariana, por favor, murmurou ela, a voz embargada, estendendo a mão trêmula. Mas Mariana recuou, os olhos verdes flamejando como o mar em tormenta na costa da Ericeira. Não me toques. Não agora. Eu pensei que éramos nós contra o mundo, contra as mães que rezam o terço pela nossa amizade inocente, contra os olhares tortos nas festas de família em Sintra. Mas tu escolheste ele. A chuva intensificou-se e Inês correu atrás dela, os saltos e quando nas escadas íngremes que levavam ao mirador da Senhora do Monte. Lá em cima, Lisboa se estendia como um tapete de luzes tremulosentes, o aqueduto das águas livres serpenteando na escuridão como uma veia de memória. Mariana parou, ofegante, virando-se para encarar a amiga, a amante, com o coração exposto. Diz-me que não é verdade. Diz-me que aquelas noites em que nos abraçávamos no teu quarto em Belém, ouvindo fado na vitrola velha da avó, não eram reais. Inês engoliu em seco, as lágrimas misturando-se à chuva. Eram reais, Mariana. Mais reais que tudo. Mas João... ele é o que a minha família espera. Ele é seguro, como o pão de Mafra no domingo. Aquele foi o momento em que o destino, caprichoso como o Deus das encruzilhadas portuguesas, começou a tecer sua teia. Mariana e Inês, nascidas no mesmo ano de 1995, no coração pulsante de Lisboa, haviam sido inseparáveis desde a infância. Filhas de famílias de classe média, a de Mariana, descendentes de pescadores do Tejo, com a mãe viúva vendendo figos secos no mercado da Ribeira, a de Inês, de funcionários públicos com raízes em Coimbra, onde o fado de Coimbra ecoava nas ceradas universitárias, elas se conheceram na escola primária de Alcântara, onde as aulas de história contavam as sagas dos descobrimentos com orgulho nacionalista. Brincavam de imaginar-se como exploradoras, navegando o Tejo em vez do Índico, sonhando com horizontes além das muralhas de pedra. Aos 15 anos, partilhavam o primeiro cigarro roubado atrás da Basílica da Estrela, rindo das freiras que passavam. Aos 20, Inês estudava jornalismo na Universidade Nova, fascinada pelas histórias de Eça de Queiroz e pelos escândalos políticos que abalavam o país pós-crise de 2008. Mariana, por sua vez, mergulhava na Academia de Belas Artes, pintando telas que capturavam a melancolia das saias de azulejos rachados e a efervescência dos mercados de peixe em Cascais. Mas o amor, esse visitante indesejado e inevitável, esgueirou-se devagar. Começou com olhares prolongados durante as caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes como joias mouriscas. Depois, as noites em que Inês lia poemas de Sofia de Melbreiner para Mariana, a voz suave e quando no quarto apertado, iluminada apenas pela luz de uma vela de cera de abelha. O mar é o espelho da tua alma, sussurrava Inês, e Mariana, com os dedos entrelaçados nos dela, sentia o coração bater como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia.
Elas nunca nomearam aquilo. Em Portugal, terra de santos e pecados velados, o amor entre mulheres ainda carregava o peso de sussurros nas confissões. Em vez disso, viviam-no em silêncios cúmplices. Um beijo roubado na praia da Caparica ao luar, o sal do mar nos lábios. Um abraço apertado após a morte da mãe de Mariana, quando Inês embalou como uma criança, cantando uma canção de embalar alentejana. João entrou na vida delas como uma brisa do Minho, fresco e inesperado. Jornalista desportivo no mesmo diário que Inês, ele era alto, de olhos azuis como o céu de Évora em agosto e um sorriso que desarmava até os editores mais rabugentos. Conheceram-no numa festa de São João no Porto, onde as ruas de Ribeira fervilhavam com martelos de plástico e fogueiras que lambiam o céu. Inês, embriagada pelo vinho verde, dançara com ele ao som de concertinas, enquanto Mariana observava de longe, um copo de aguardente na mão, sentindo um aperto no peito que atribuíra ao álcool. Ele é inofensivo, dissera Inês depois, rindo, ao telefone com Mariana na viagem de comboio de volta a Lisboa. Só um amigo para as noites de futebol na TV. Mas Mariana, com sua intuição de artista, via mais. Via como os olhos de Inês se iluminavam quando falava dele, como se João fosse a ponte para o mundo normal que a família dela exigia, casamento, filhos, uma casa em Oeiras com jardim para os netos. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário, como dançar fado num tablado instável. Elas continuavam a encontrar-se, tardes no café à brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhara, bebendo bicas e partilhando fatias de pastel de nata quentes. Fins de semana em Sintra, subindo a pé a serra até ao Palácio da Pena, onde as névoas envolviam os corpos delas como um véu de segredos. Lá, sob as copas de eucaliptos gigantes, Mariana confessara pela primeira vez: "Eu te amo, Inês. Não como amiga. Como se fosses o ar que respiro." Inês chorara, beijando-a com a urgência de quem teme o amanhecer. "Eu também. Mas o que faremos? A minha mãe já me pergunta por João toda a semana." Foi então que as mentiras começaram, pequenas como grãos de areia na praia de Comporta. Inês dizendo a Mariana que os jantares com João eram só trabalho. Mariana pintando retratos de Inês nua, não eróticos, mas vulneráveis, como madonas renascentistas, e escondendo-os no ateliê em Lisboa Factory. O conflito irrompeu numa noite de verão durante a festa dos tabuleiros em Tomar. As ruas medievais estavam adornadas com pães e flores, um mar de branco e vermelho em honra da Rainha Santa Isabel. Mariana e Inês haviam viajado juntas, fugindo da rotina, mas João se juntara a elas por insistência de Inês. Ao anoitecer, enquanto as multidões dançavam o rancho folclórico, Mariana viu-os, Inês e João, de mãos dadas, rindo sob as luzes de papel. O ciúme consumiu como um incêndio em Pinhal. Confrontou Inês no hotel, um antigo convento com claustros e quantes. "É isto que queres? Uma vida de mentiras, como as das novelas da TVI?" Inês, exausta, desabafou: "Eu tenho medo, Mariana. Medo de sermos como aquelas mulheres de que falam nas histórias da avó, amores proibidos que acabam em conventos ou no fundo do Tejo." Elas fizeram amor pela primeira vez naquela noite, um ato terno e desesperado, com o som distante dos sinos misturando-se aos suspiros. Mas ao amanhecer, Inês partiu com João para um fim de semana em Cascais, deixando um bilhete: "Perdão. Preciso de tempo." A separação foi um abismo. Mariana mergulhou na pintura, criando uma série de telas sombrias, sombras do Tejo, onde figuras femininas se dissolviam em névoas azuis e quando os azulejos de Manueline. Inês, no trabalho, escrevia artigos febris sobre direitos LGBTQ+, no Portugal pós-casamento igualitário de 2010, mas à noite chorava sozinha no apartamento em Chiado, ouvindo Amália Rodrigues, estrangeira, sem destino, sem amor. João propôs casamento numa ceia em Belém, com pastéis de bacalhau e vinho de colares, mas Inês recusou, o anel caindo no prato como uma lágrima de cristal. "Eu amo outra", confessou ela, sem nomear. Ele, ferido mas nobre, partiu para o Porto, deixando-a com o peso da verdade. O reencontro veio como um milagre de Fátima. Mariana, convidada para uma exposição na Galeria Nacional de Arte Antiga, expôs uma tela final, Duas Almas no Douro, inspirada numa viagem imaginária ao norte. Inês, lendo sobre isso no jornal, correu para lá, o coração aos saltos como um cavalo selvagem na Serra da Arrábida.
Encontraram-se na sala de ecos, rodeadas por mestres quinhentistas. Eu menti para todos, menos para ti, disse Inês, caindo nos braços dela. Volta para mim. Mas o destino, sempre traiçoeiro, reservava mais provações. A mãe de Inês, descobrindo as cartas de amor trocadas, confrontou-a numa tarde chuvosa em Alcochete, com vistas para a Lagoa de Arrozais. Tu és minha filha, mas isto é contra Deus e contra Portugal, gritou ela, o rosário tilintando nas mãos envelhecidas. Inês, pela primeira vez, ergueu a voz. Mãe, o amor não tem fronteiras, como os nossos navegadores não tiveram. Eu escolho Mariana. Enquanto isso, Mariana enfrentava seu próprio triângulo. Uma curadora de arte, Sofia, de origens madeirenses, aproximara-se dela na exposição, oferecendo não só contratos, mas olhares que prometiam estabilidade. Tu mereces mais que dramas, dissera Sofia, beijando-a num terraço em Alfama. Mariana hesitou, o beijo sabendo a Madalena seca, bom, mas sem o fogo de Inês. Rejeitou-a, correndo para o norte, para o Vale do Douro, onde as vinhas em socalcos contavam histórias de resiliência. Lá, sob o sol poente que tingia os rios de ouro, escreveu uma carta para Inês. Vem. Vamos plantar nossa vinha longe das mentiras de Lisboa. O clímax irrompeu no Festival de Fado de Coimbra, onde Inês cantara uma vez, disfarçada de fadista amadora. Agora, convidada para um concerto beneficente, ela subiu ao palco do convento de Santa Cruz, a voz rouca de emoção. Gaivota, leva a minha saudade. No público, Mariana, que viajara de comboio noturno, sentiu as lágrimas escorrerem. Mas então, o escândalo. Um ex-colega de Inês, invejoso, vazou fotos antigas, não íntimas, mas sugestivas, para um tabloide sensacionalista. Jornalista lésbica trai noivo, gritavam as manchetes, e quando os puritanismos de uma sociedade ainda marcada pela ditadura salazarista. Inês foi demitida, a família a renegou e João, amargurado, espalhou boatos no círculo comum. Sozinha no quarto de hotel, ela ligou para Mariana. Acabou. Eles venceram. Mariana, do outro lado da linha, sussurrou. Não. Nós desafiamos o destino juntas. Elas se encontraram em Aveiro, a Veneza de Portugal, com canais de água salobra refletindo os moliceiros coloridos. Alugaram um barco pequeno, remando até às salinas, onde o sal branco como neve simbolizava a pureza renascida. Ali, de mãos dadas, Inês confessou a traição final. Eu dormi com João uma vez, para calar a consciência. Perdoa-me. Mariana, o coração partido como um azulejo lascado, perdoou não por fraqueza, mas por amor, aquele amor humanista que Portugal, terra de Camões, celebra em sonetos de saudade e redenção. Mentiras nos separam, mas a verdade nos une, disse ela, beijando Inês sob o céu estrelado. O desfecho veio suave, como o vinho do Porto envelhecido. Elas mudaram-se para uma casa modesta em Óbidos, a vila literária morada, onde as paredes de pedra guardavam ecos de rainhas medievais. Mariana pintava murais de amor nas tavernas, Inês escrevia um livro sobre amores invisíveis na história portuguesa, de Rainha de Leonor a fadistas esquecidas. A família de Inês, aos poucos, suavizou. A mãe visitou numa Páscoa, trazendo ovos de chocolate e um terço abençoado em Fátima, murmurando: se te faz feliz, filha. João, curado no tempo, enviou uma carta de paz do Porto. E elas, Mariana e Inês, casaram-se numa cerimónia simples no cartório de Lisboa, com o Tejo como testemunha, vestidas de branco como noivas de fado, rodeadas por amigos que desafiaram preconceitos. Anos depois, sentadas no mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde tudo começara, olhavam a cidade que as moldara. Desafiamos o destino, disse Mariana, traçando o perfil de Inês com o dedo. E ele, por fim, rendeu-se. Inês sorriu, os olhos brilhando como dor ao amanhecer. Não o destino, amor. Nós mesmas. E o fado, ao longe, cantava não de perda, mas de vitória. Uma vitória humana, tecida de lágrimas, mentiras e, acima de tudo, amor. Naquele tempo distante da infância, Lisboa era um playground de maravilhas para Mariana e Inês.
Aos 7 anos, elas escalavam as escadas do bairro Alto, fingindo serem as filhas de Vasco da Gama, em busca de novas Índias, que, para elas, eram os gelados de pastelaria no Chiado ou os barcos de recreio no cais do Sodré. A mãe de Mariana, Dona Rosa, uma viúva de mãos calejadas pelo filete de sardinhas, contava histórias de sereias no Tejo enquanto tricotava redes imaginárias. Cuidado, meninas, o rio leva quem não sabe nadar na alma, avisava ela, com um sotaque arrastado de Alcântara. Inês, filha única de pais professores, o pai, um historiador obcecado por Pombal, a mãe, uma bibliotecária devota de Essa, trazia livros da escola, A Ilha dos Amores de Camões, que liam juntas debaixo de uma manta, rindo das metáforas que não compreendiam ainda. A amizade delas era o alicerce, forjado no fogo das pequenas tragédias portuguesas, a enchente de 2001 que alagou as ruas baixas, forçando-as a brincar em sótãos úmidos, o adeus à avó de Inês, cuja missa fúnebre nos Jerónimos encheu o ar de incenso e hinos gregorianos. Nesses momentos, Mariana desenhava com carvão nas margens dos jornais velhos, capturando o rosto sereno de Inês como uma santa num retábulo. Tu és a minha musa, dizia, sem saber o quão profético era. Aos 12, descobriram o fado em Alfama, esgueirando-se para um tasco onde uma voz rouca cantava aí, moraria. Sentadas num banco de madeira, com copos de água disfarçados de vinho, sentiram pela primeira vez o peso da saudade, não a delas, mas a de gerações. A adolescência trouxe as primeiras fissuras, como rachaduras nos azulejos de um palácio decadente. Inês, sempre estudiosa, sonhava com viagens. Quer ver o mundo, como os nossos poetas, confidenciava, folheando guias de Espanha e França. Mariana, rebelde com tintas nas unhas, respondia: o mundo está aqui, nas curvas do Tejo, nos cheiros de coentros no mercado da Ribeira. Aos 16, um beijo inocente num jogo da garrafinha na festa de anos de uma prima em Cascais mudou tudo, ou nada, pois negaram-no com risos nervosos. Mas o semeara, olhares que se demoravam nas aulas de educação física, mãos que se tocavam ao passar o pão na mesa de domingo. A sociedade portuguesa, ainda e quando os anos de silêncio pós-25 de Abril, não facilitava. Na escola, sussurros sobre amigas chegadas demais faziam Inês corar, enquanto Mariana, com punhos cerrados, pintava murais anónimos nas paredes de grafite em cais do Sodré, amor livre, como má. Entrando na universidade, o laço apertou-se. Inês, na Nova, cobria protestos estudantis pela igualdade, inspirada pelo movimento de 1974 que libertara Portugal da sombra salazarista. Escrevia artigos para o jornal académico sobre as primeiras uniões de facto lésbicas reconhecidas, o coração acelerado ao imaginar. Mariana, nas belas artes, expunha em coletivas no mate telas que misturavam o azul dos azulejos com o vermelho do vinho, simbolizando paixões contidas. Elas partilhavam um apartamento minúsculo em Santos, pago com bolsas e trabalhos de fim de semana, Inês a corrigir teses, Mariana a restaurar frescos em igrejas antigas. As noites eram rituais, cozinhar bacalhau à brasa ao som de Madre Deus, dançando descalças no soalho gasto, os corpos roçando em promessas não ditas. Foi numa viagem a Évora, para o Festival de Jazz, que o triângulo se insinuou. O autocarro parou em Évora, com suas capelas ósseas lembrando a fragilidade da vida, e elas encontraram um grupo de músicos do Alentejo. Entre eles, um violinista chamado Rui, precursor de João, de sorriso fácil e histórias de ranchos folclóricos. Inês dançou com ele ao luar no Templo Romano, enquanto Mariana, encostada a uma oliveira, sentiu o primeiro ciúme como um espinho. Ele é só diversão, justificou Inês depois, no quarto de pensão com cheiro a lavanda. Mas Mariana viu o brilho nos olhos dela e guardou para si, pintando uma tela noturna, dança das sombras, onde uma figura feminina observava de longe. De volta a Lisboa, a rotina as reconfortou. Participaram do orgulho LGBTQ+, na Praça do Comércio, bandeiras arco-íris tremulando contra o arco triunfal, gritando por direitos que Portugal, pioneiro na Europa, ainda lutava para abraçar plenamente. Inês marchava com cartazes de amor sem fronteiras, Mariana fotografando com a velha Canon da mãe. Naquela noite, embriagadas pela vitória e pelo gin tónico, confessaram-se no terraço do Time Out Market. Eu sinto algo mais, disse Mariana, a voz um sussurro contra o vento do Tejo. Inês, com lágrimas, respondeu, eu também. Mas e se for pecado?
Riram, beijando-se pela primeira vez como adultas, um beijo salgado de mar e medo, sob as luzes da Ponte 25 de Abril. Porém, as mentiras de Inês começaram cedo. Pressionada pela mãe, que sonhava com netos correndo nos jardins de Belém, ela aceitou um jantar com Rui. É só educação, mentiu para Mariana, que fingiu acreditar, mergulhando em telas furiosas. O padrão estabeleceu-se, encontros com Inês, seguidos de ausências justificadas por entrevistas. Mariana, sozinha, caminhava pela Baixa Pombalina, reconstruída após o terremoto de 1755 como símbolo de resiliência, questionando se o seu amor seria outro abalo sísmico. O ponto de ruptura veio com João, o verdadeiro catalisador. Encontrado no redatorial, ele era o oposto de Rui, estável, com raízes em Setúbal, terra de moscatel doce. Inês, ambiciosa, via nele uma parceria, não amor, mas aliança. Ele entende o meu mundo, disse a Mariana numa tarde chuvosa no Jardim Botânico, onde orquídeas exóticas floresciam apesar do frio. Mariana, ferida, retrucou. E eu? Eu sou o teu segredo sujo? A discussão terminou em silêncio e naquela noite, Inês foi para a casa da mãe, deixando Mariana com uma garrafa de Porto e memórias. Meses se passaram em limbo. Mariana expôs em Porto, onde o Douro a acalmou com suas quintas centenárias, vendendo uma tela para um colecionador que viu a alma portuguesa na dor. Inês, no trabalho, cobria o escândalo de um político conservador anti-LGBTQ+, sentindo hipocrisia queimar. Escreveu uma peça anónima para o Expresso, Amores Escondidos no Tejo, inspirada nelas. Mariana leu, chorou e ligou, vem para casa. Elas reconciliaram-se num fim de semana em Nazaré, onde ondas gigantes simbolizavam paixões indomáveis. Ali, na praia, com o Atlântico rugindo, prometeram honestidade. Mas o destino, como o fado, não perdoa promessas fáceis. João, persistente, convidou Inês para o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, um evento glamouroso que misturava o moderno Portugal com tradições. Ela foi, por contactos profissionais, e voltou com um colar de conchas do Algarve, presente dele Mariana encontrou no fundo da mala, e o que da parte o repetiu-se, o confronto em Alfama. A viagem ao Alentejo foi ideia de Mariana, um bálsamo para as feridas frescas. Precisamos de espaço, de terra que cure, disse ela, embalando as malas com queijos de serpa e azeite de moura. Inês, ainda abalada pelo confronto, concordou, o coração dividido como um mapa de Portugal, norte industrial, sul eterno. Pegaram um comboio alfa pendular de Lisboa para Évora, passando por campos de sobreiros onde o sol dourava a cortiça recém-colhida, evocando rituais ancestrais de renovação. No Alentejo, terra de cantadores e planícies infinitas, elas alugaram uma casa de campo em Arraiolos, famosa pelos tapetes tecidos à mão, padrões que contavam histórias de amores rurais e fados alentejanos lentos como Guadiana. Os dias lá foram um interlúdio de paz frágil. Acordavam com o canto dos galos e o aroma de pão de lenha, caminhando descalças pelos vinhedos onde uvas moscatel amadureciam sob o céu azul sem fim. Inês, pela primeira vez, abriu-se sobre a pressão familiar. A minha mãe fala de casamentos como se fossem contratos de Almada negreiros, práticos, sem ilusões românticas. Ela casou por amor, mas o pai morreu cedo, deixando-a com dívidas e devoção. Mariana ouvia, traçando mapas imaginários na pele dela com os dedos, como se pudesse redesenhar o destino. E tu? Queres isso, a casa, os filhos, o normal? Inês hesitava, olhando para o horizonte onde Évora se erguia como uma miragem romana. Quero-te a ti. Mas o medo. É como o canto alentejano, ecoa e não para. Uma tarde, visitaram Monsaraz, a aldeia medieval no topo da colina, com vistas para o Alqueva, o lago artificial que Portugal transformara em reservatório de estrelas. Sentadas na praça, comendo migas com carne de porco preto, ouviram um grupo de cantadores, vozes graves, polifónicas, cantando de amores perdidos e terras áridas. É como nós, murmurou Inês, a mão na de Mariana sob a mesa de pedra. Secas por fora, profundas por dentro.
Naquela noite, deitadas na rede de cortiça, confessaram sonhos. Mariana cria uma galeria em Lisboa dedicada a artistas quer portuguesas, como a pintora Maria Helena Vieira da Silva, exilada mas eterna, Inês, um podcast sobre histórias LGBTQ+, escondidas, de freiras lésbicas em conventos quinhentistas ativistas do 1º de Maio. Mas o idílio quebrou com uma chamada. A mãe de Inês, furiosa, descobrira o colar de João na mala esquecida. Quem é essa pintora que te leva para o sul como uma cigana? Volta, Inês. João ligou, preocupado. Inês desligou, tremendo, e o conflito interno explodiu. Eu não posso fugir para sempre. O Alentejo é bonito, mas Lisboa é a minha raiz, o Chiado, os livros, a família. Mariana, magoada, respondeu com a sabedoria da terra: raízes crescem onde plantamos. Mas se queres voltar para ele, vai. A discussão durou até o amanhecer, com lágrimas e silêncios, e quando o fado Lágrimas de Orvalho. De volta a Lisboa, o triângulo apertou. João, sentindo afastamento, organizou um jantar em Belém, no pastel de nata original, com vistas para o Mosteiro dos Jerónimos, monumento a glórias passadas. Inês foi, para esclarecer, mas voltou tarde, com um cheiro de marisco no cabelo e culpa nos olhos. Mariana esperava no apartamento, uma tela inacabada na parede, 2 mulheres paradas por um rio turbulento. Diz-me a verdade, exigiu. Inês, quebrando, admitiu o jantar e um beijo impulsivo no jardim. Não significou nada. Foi pânico. O perdão veio caro. Mariana impôs distância, focando na arte, enquanto Inês afundava no trabalho, cobrindo um caso de discriminação contra um casal gay em Faro, sentindo a ironia como sal na ferida. Sofia, a curadora, surgiu então como tentação. Encontraram-se na abertura de uma exposição no CCB, onde obras contemporâneas dialogavam com azulejos tradicionais. Sofia, de 35 anos, com ascendência madeirense, ilhas de levadas e vinho de peito, elogiou as telas de Mariana. Tu capturas a luz de Portugal como ninguém desde Almada. Conversas viraram cafés no bairro Alto, depois jantares em tascos de petiscos. Sofia era segura, sem família opressiva, carreira consolidada em galerias europeias. Deixa Lisboa e as suas sombras, propôs, beijando Mariana num beco perfumado de jasmim. O beijo foi doce, como vinho da Madeira, mas Mariana recuou, o coração gritando por Inês. O conflito escalou quando Inês descobriu, através de uma amiga comum. Num café em A Brasileira, confrontaram-se. Agora és tu a trair, acusou Inês, a voz um sussurro furioso. Mariana riu amargamente. Trair? Nós nem somos nada oficial. Tu beijaste ele, eu só. Pensei. A briga terminou com Inês saindo, batendo a porta de vidro que ecoou como um tiro. Sozinhas, cada uma mergulhou em abismos. Inês em Coimbra, visitando a universidade onde seu pai estudara, ouvindo fados académicos de capas negras. Mariana em Sagres, onde o cabo de São Vicente, fim da terra, simbolizava fins e começos. A reconciliação veio inesperada num festival de folclore em Vila do Conde. Inês, reportando, viu Mariana dançando num rancho minhoto, saias rodando como rodas de água. Correram uma para a outra, abraçando-se no meio da multidão, ao som de bombos e concertinas. Eu escolho-te, disse Inês. Sem mais mentiras. Mas o destino, caprichoso, preparava a traição maior. João não aceitava o fim com graça. Do Porto, onde se mudara para um jornal desportivo cobrindo o FC Porto, ele tecia uma rede de mentiras sutis. Começou com mensagens para amigos comuns. Inês está confusa, precisa de espaço, aquela pintora está a manipular. Espalhou-se como névoa do Douro, num grupo do WhatsApp de jornalistas, num jantar de ex-colegas em Matosinhos, onde o mar Báltico trovejava. Inês, ignorante, continuou a trabalhar, mas sentiu os olhares, colegas que evitavam, fontes que cancelavam. É paranoia, disse a si mesma, caminhando pelo Ribeira, com os palácios barrocos refletindo nas águas escuras. Mariana, no sul, soube por Sofia, que ouvira de um galerista portuense. Ele está a difamar-vos, avisou, num e-mail com anexos de screenshots.
Mariana, furiosa, viajou ao norte de comboio, o coração batendo como os sinos da Torre dos Clérigos. Encontrou João num bar de vinho do Porto, na Rua das Flores, onde ruelas estreitas cheiravam a castanhas assadas. Para com isto, exigiu ela, a voz firme como uma tela esticada. João, com olhos injetados de ressentimento, riu. Tu roubaste-a de mim. Eu só digo a verdade, ela é volúvel como o vinho verde. A discussão escalou, atraindo olhares de locais que murmuravam sobre turistas brigando. Inês chegou dias depois, chamada por Mariana. Juntas, confrontaram-no no cais de Gaia, com cavos de vinho envelhecido como testemunhas silenciosas. Tu foste meu amigo, disse Inês, a voz quebrada. João, bebendo um copo de tawny, confessou, eu amava-te. E agora, o mundo saberá o vosso segredo, para que sofram como eu. A ameaça pairou, e elas partiram, remando num barco rabelo pelo Douro, as vinhas em socalcos como escadas para o céu. Ele vai vazar tudo, temeu Inês. Mariana, remando com vigor, respondeu, então que vaze. Somos mais fortes que as suas mentiras. O vazamento veio como um terremoto, fotos de Inês e Mariana abraçadas em Sintra, tiradas por um paparazzo contratado por João, publicadas num blog sensacionalista. Escândalo no jornalismo português, amor proibido ou traição? Manchetes ecoavam de Aveiro a Lagos. A família de Inês explodiu. O pai, em Coimbra, desligou o telefone. A mãe enviou uma carta com citações bíblicas de Sodoma. No trabalho, Inês foi suspensa por conflito de interesses. Mariana, ironicamente, ganhou exposição, sua arte que era vendida para colecionadores em Bilbao, mas o preço era o escrutínio, comentários online chamando-as de vergonha para Portugal católico. Elas refugiaram-se no Douro, numa quinta de um tio de Mariana, colhendo uvas para o lagar. O trabalho manual, pés no mosto, esmagando cachos sob o sol de setembro, era catártico, como um ritual pagão pré-cristão. Aqui, o vinho nasce da terra, não de julgamentos, disse Mariana, o rosto sujo de purpurina roxa. Inês, rindo pela primeira vez em semanas, beijou-a com um gosto doce na boca. Mas o isolamento não durou. Sofia ligou, oferecendo exílio em Madrid. Europa é mais aberta. Mariana recusou. Nós lutamos aqui, onde o sol nasce para o fado. O alto do drama veio numa gala literária no Porto, no Palácio da Bolsa, salão árabe com arabescos dourados evocando Al-Andalus. Inês, convidada como oradora sobre amor na literatura portuguesa, subiu ao palco tremendo. João estava na plateia, com um gravador escondido. Ela falou dos maias e incesto velado, de mensagem de pessoa e amores cósmicos, mas desviou. O amor verdadeiro desafia normas, como Portugal desafiou oceanos. Aplausos misturados com vaias. Depois, no átrio, João aproximou-se. Bonito discurso. Pena que o teu segredo acabe esta noite. Mas Mariana, alertada, interveio, derrubando o gravador num gesto dramático, vidro estilhaçando como ilusões. A traição de João estilhaçou o círculo. Amigos dividiram-se, alguns apoiando, outros fugindo como ratos do navio de Colombo. Inês perdeu o emprego, mas ganhou aliados, uma editora feminista oferecendo um livro. Mariana pintou Traição no Douro, uma série vendida em leilão para financiar abrigos LGBTQ+, em Lisboa. Juntas, enfrentaram a mídia, entrevista na RTP, onde Inês disse: o nosso amor é tão português quanto o fado, dor e beleza entrelaçadas. A cura começou devagar, como o vinho a fermentar. Viajaram a Fátima, não por fé cega, mas por reconciliação, acendendo velas pela mãe de Inês, que, surpreendentemente, apareceu, abraçando-os com lágrimas. Eu errei. Há mãe como eu amei o teu pai. João, confrontado pela polícia por difamação, um amigo gravar as ameaças, pediu perdão num e-mail sóbrio, mudando para a Espanha. As ilhas chamaram como sirenes. Para escapar ao furacão midiático, Mariana e Inês voaram para a Madeira, a pérola atlântica, com levadas serpenteando montanhas verdejantes e vinho doce como promessas. Alugaram uma casa em Santana, com telhados de palha triangular e quando contos folclóricos de bruxas e amantes.
Ali, longe do continente, o clímax emocional irrompeu. Inês, atormentada pelas manchetes que a rotulavam traidora de valores, confessou a traição mais profunda. Eu dormi com João não só uma vez. Foi duas, para provar a mim mesma que podia ser normal. Perdoa-me ou perdoa-te por amar uma covarde. As palavras saíram num trilho de levada, onde cascatas murmuravam segredos ancestrais. Mariana parou, o rosto banhado por névoa, e gritou: Como pudeste? Depois de tudo, as noites em Alfama, os sonhos partilhados? Elas brigaram como vendavais madeirenses, Inês caindo de joelhos na terra úmida, Mariana virando as costas para o Atlântico infinito. A noite caiu como um manto bordado de estrelas, e Mariana fugiu para o pico do Arieiro, o pico mais alto, onde o vento uivava como espíritos insulares. Sozinha, fumou um cigarro, vício antigo, olhando para Laurisilva, floresta laureada pela Unesco como relíquia viva. Lá, refletiu, o amor não era posse, mas escolha diária, como os madeirenses escolhiam cultivar bananas em encostas impossíveis. Desceu ao amanhecer, encontrando Inês na casa, encolhida com uma poncha na mão, rum, mel e limão, elixir local. Eu perdoo, disse Mariana, abraçando-a, mas sem mais segredos. Somos ilhas unidas por pontes que construímos. Elas choraram, rindo depois, cozinhando espetadas de carne na grelha de loureiro, o fumo subindo como orações. De Madeira, voaram para os Açores, São Miguel, com suas lagoas azuis e verdes no topo de crateras vulcânicas, simbolizando paixões eruptivas. Em Furnas, banharam-se em piscinas termais, águas quentes que ferviam da terra como emoções reprimidas. Ali, Inês escreveu o primeiro capítulo do seu livro, dedicando Mariana, para a que me salvou do abismo. Uma editora de Ponta Delgada, fascinada, contratou-a na hora. Mariana, inspirada pelas flores de hortênsias que ladeavam os caminhos, pintou ilhas do amor, telas onde figuras femininas emergiam de névoas vulcânicas, vendidas para um museu em Angra do Heroísmo. O impacto social das ilhas foi redentor. Participaram de um festival que era em Ponta Delgada, dançando ao som de viola da terra açoriana, com ranchos que misturavam folclore e direitos humanos. Locais, isolados mas progressistas, Portugal insular sempre foi mais tolerante que o continental, acolheram-nas. Uma avó de olhos bondosos ofereceu queijo de São Jorge, dizendo: amor é como o mar aqui, vasto, sem fim. Notícias correram, casal lésbico encontra paz nos Açores, virando tom midiático. Até João, lendo de Espanha, enviou flores de oliveira. Desejo-vos o melhor. Aprendi a minha lição. De volta ao continente, o clímax familiar veio a Natal, em casa da mãe de Inês em Alcochete. A mesa posta com rabanadas, bacalhau e filhós, luzes de presépio piscando. A mãe, Dona Maria, hesitante, ergueu o copo. Eu viajava para Fátima rezando por um genro, mas Deus mandou-me uma nora. Bem-vinda, Mariana. Lágrimas fluíram como sorraia, e o pai, por videochamada de Coimbra, murmurou: se vos faz felizes, é o que importa. A família de Mariana, mais simples, já aceitara. Dona Rosa abraçou Inês como filha, partilhando receitas de caldeirada. Mas o destino testou uma última vez. Sofia, não conformada, enviou uma oferta tentadora a Mariana, exposição solo em Berlim, com ela como parceira. Pensa no futuro, escreveu. Mariana mostrou a Inês, que sorriu. Vai, se quiseres. Mas eu fico aqui. Não, Mariana recusou, escolhendo Lisboa e o amor local. Berlim é fria, tu és o meu sol do Tejo. O ano novo trouxe renascimento, como o equinócio que desperta os campos minhotos. Mariana e Inês, fortalecidas pelas ilhas, regressaram a Lisboa com planos tecidos como rendas de Viana do Castelo. Compraram a casa em Óbidos, vila de livros, onde feiras literárias enchiam ruas de papel e sonhos. A casa, uma antiga adega com paredes de taipa e janelas de guilhotina, tornou-se estúdio. Mariana pintava ao resto do chão telas de amores desafiados inspiradas em rainhas portuguesas como D. Catarina de Bragança. Inês, no sótão, escrevia à luz de uma secretária de castanho, o livro Saudades Quebradas ganhando forma. A vida cotidiana era romance cotidiano, manhãs com café e pão com chouriço, passeios pela muralha de Óbidos ao pôr do sol, onde o Atlântico sussurrava provações.
Elas cultivavam um jardim, rosas de Porto Santo e ervas de Monsanto, simbolizando crescimento mútuo. Fins de semana levavam-nas a viagens curtas, a Leiria para o Castelo Templário, evocando cavaleiros de amores platónicos, a Tomar para o Convento de Cristo, labirinto de segredos medievais. O casamento foi o ápice humanista. Celebrado no cartório de Lisboa, numa manhã de maio flórida como os jardins de Queluz, vestiram-se de branco rendado, homenagem às mouriscas que teciam paixões em segredo. Testemunhas: Dona Rosa, com um jaile alentejano, Dona Maria, com um colar de filigrana minhota, Sofia, redimida como amiga, e um punhado de aliados que era de todo o país, do Porto ao Faro. Não houve igreja, mas uma bênção laica no mirador da lua, com vistas para o Tejo prateado. Votos trocados ao som de uma fadista. Eu, Inês, prometo desafiar contigo os ventos do Cabo da Roca. Eu, Mariana, pinto nosso futuro em cores eternas. Beijo selado sob aplausos, com arroz de São João lançado como confetes. O impacto social espalhou-se como ondas do mar. O livro de Inês tornou-se best-seller, traduzido para inglês e falado em seminários na Universidade de Coimbra. Reflete o Portugal moderno, inclusivo, resiliente, elogiou um crítico no público. A exposição de Mariana no Lisboa Factory atraiu multidões, com workshops para jovens artistas LGBTQ+, ensinando a misturar azulejos com street artigo. João, de Espanha, visitou uma vez, tímido, parabéns. Encontrei paz num amor próprio. Elas perdoaram, convidando para um copo de vinho, gesto de humanidade portuguesa, onde o rancor fermenta mas não envelhece. Anos fluíram como o Douro, adotaram um cão de raça podenga, batizado Tejo, plantaram uma vinha em Óbidos, produzindo um vinho tinto leve, rotulado Desafio. A mãe de Inês, agora avó honorária, tricotava mantas para netos futuros, talvez de barriga de aluguel, sonho futuro. Dona Rosa contava histórias às visitas, orgulhosa. Minha Mariana sempre foi exploradora, como a tia que navegou com Cabral. Num entardecer de verão, sentadas no jardim, com o sol tingindo as muralhas de rosa, Inês recitou um soneto de Camões adaptado. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Mariana completou, mas nós o tornamos visível. Riram, entrelaçando dedos marcados pelo tempo, rugas como mapas de viagens partilhadas. Assim, amigas que desafiam o destino não acabou em triângulos partidos ou mentiras desfeitas, mas numa tapeçaria humanista, amor que cura, sociedade que evolui, Portugal que, de salazarista a salutar, aprende a abraçar todas as suas almas. O fado, agora, cantava de alegria, uma melodia nova, e quando do Tejo ao Guadiana.